Olá, esse é o curso Relação da Microbiota Intestinal e o Estilo de Vida Saudável na Prevenção das Doenças Crônico Não Transmissíveis. Você está assistindo o módulo 2, Microbioma. Eu sou o Dr. Nathaniel Viuniski e vamos aprofundar e aprender sobre esse fantástico tema, o microbioma. Então, quando a gente fala em microbioma, a gente se refere, a gente está se reportando a uma coleção de micro-organismos e a um ecossistema particular. Então, o microbioma é um conjunto de micro-organismos que habitam várias partes do corpo, como pele, vias aéreas, trato gastrointestinal e urogenital de um indivíduo saudável. Então, a gente pode ver que a palavra microbioma já nos dá uma boa pista do que a gente vai falar nesse módulo. Micro, seres microscópicos. Bioma, uma comunidade que vive em um habitat específico. Microbioma inclui tanto os micro-organismos quanto os genomas e os fatores presentes no habitat. Já a microbiota é a totalidade de micro-organismos, as bactérias, arqueias, vírus, fungos e outros eucarióticos em um habitat específico. Né? Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Quando a gente começou a estudar esse tema, antigamente a gente chamava flora gastrointestinal, hoje a gente usa o termo microbiota para a população de organismos microscópicos que habitam um órgão do corpo ou uma parte de uma pessoa, como a pele, por exemplo. Já o microbioma é uma única população inteira de micro-organismos e seus elementos genéticos completos. Então aqui vem o genoma também, né, que habitam o corpo de uma pessoa. Aqui existem algumas divergências na literatura, mas a gente fala que no adulto existem 1 trilhão de bactérias no intestino, 10 a 100 vezes mais do que a própria quantidade de células humanas. Né? A gente às vezes ouve falar em 10 trilhões de bactérias e que um adulto teria 1 trilhão de células. Né? O que a gente sabe é que essa população vai variar ao longo do dia, de acordo com a alimentação, de acordo com o estilo de vida, se a pessoa usa, por exemplo, antibiótico ou probiótico, antes ou depois de uma evacuação. Então a gente vai ouvir e ler bastante referências diferentes sobre esses números, né? Agora o que a gente sabe é que lá no nascimento, enquanto a bolsa amniótica está íntegra, o trato gastrointestinal ele é estéril, ele não possui bactérias no interior. Né? Então, o que a gente sabe é que o microbioma bacteriano ele é metagenômico, isso quer dizer que é um ecossistema dinâmico, altamente complexo. Maior e mais importante microbioma do homem é o microbioma intestinal, né? E ele é o mais estudado. Por quê? Porque ele tem uma importância, como a gente já falou no módulo de fisiologia intestinal, uma importância em praticamente todos os órgãos e funções do nosso organismo, desde do emocional até o fisiológico. Né? Então existem mais de 1.800 gêneros e mais de 15 mil espécies, tendo de 1.000 a 1.200 diferentes unidades de crescimento, cujo genoma tem de 100 a 150 vezes mais genes do que o genoma humano. Então a gente tem mais gene no nosso microbioma, muito mais de 100 a 150 vezes do que no próprio organismo, né? Então o que a gente mais escuta, que a gente é mais habituado, que são 100 trilhões de células microbianas, que tem o equivalente a 2% do peso corporal, podendo chegar perto dos 3 quilos. E quais são as funções do microbioma intestinal? Cada vez a gente está aprendendo mais, identificando mais e comprovando mais. O que a gente já pode assim considerar estritamente demonstrada é a proteção contra patógenos,
a digestão de fibras alimentares e a produção de algumas vitaminas, a maturação, educação e estimulação do sistema imunológico, ativação e inibição das ações de medicamentos, modulação do humor e hábitos através da produção de neurotransmissores. Isso já está completamente determinado. Então, assim, do ponto de vista metabólico, a gente sabe que tanto vitaminas, né, como outros nutrientes vão passar por processos digestivos, de fermentação, e isso vai ter uma ação lá na competição, na produção de folato, na modulação do humor, tudo isso o microbioma agindo sobre um substrato, sobre um agente nutricional, produzindo essa série de funções. E dentre as funções do microbioma que a gente pode destacar, a modulação genética de drogas, que é a troca de biomoléculas genômicas, ativação ou neutralização de drogas, a secreção antimicrobiana, aumento da produção de substâncias antibacterianas pelas células de Paneth, estimula a produção de imunoglobulina A, estimula o sistema Gout a produzir linfócitos, e isso é a imunidade inata e adaptativa, e a produção dos linfócitos TREG. Reduz mediadores inflamatórios, capacidade de inibir a expressão de citocinas pró-inflamatórias, por exemplo, o fator de necrose tumoral, por meio de inibição da ativação de fatores nucleares. E ele também tem uma função de barreira. O microbioma estimula a produção de mucina, que aumenta esse efeito de barreira, aumenta a expressão das tight junctions, né, que são as ligações entre os enterócitos, e reduzindo a chance de translocação bacteriana, como a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, o que determina, pessoal, esse microbioma? Quais são os determinantes do microbioma? A composição da microbiota intestinal sofre influência de diversos fatores ao longo da vida, como fatores genéticos, fatores externos, aqui entra a alimentação, o uso de medicamentos como antibióticos, o estresse, a higiene tanto corporal como a higiene ambiental. Então, a primeira influência da microbiota vem da relação mãe e filho, né? Já desse ambiente intrauterino, por exemplo, se houve um rompimento prematuro da membrana amniótica, o tipo de parto, se foi um parto vaginal, se foi um parto cesáreo, importantíssimo o aleitamento materno, né? Tudo isso é responsável pela colonização microbiana inicial do bebê. O leite materno, é importante a gente destacar, ele possui espécies bacterianas, como os Bifidobacterium, os lactobacilos, os enterococos e os estafilococos, que contribuem para a saúde intestinal do bebê e o fortalecimento do seu sistema imunológico. Então, dentre os fatores dessa influência da relação mãe-filho, o tipo de parto, o contato pele a pele, mas principalmente o leite materno é determinante, né? O conteúdo microbiano do leite materno sofre influência dos hábitos da mãe. Se a mãe tem maus hábitos, por exemplo, má higiene, abuso de álcool, cigarro, parto cesáreo, aleitamento artificial, tudo isso pode contribuir para uma disbiose intestinal. O que é isso? Isso é um desequilíbrio desse microbioma, né? Já a alimentação, o uso de medicamentos, a prática de atividade física pode ter uma ação positiva no conteúdo microbiano do leite materno. E dentre os fatores determinantes do microbioma, a gente tem que fazer um destaque bem especial para a alimentação, né? A alimentação é um fator importante para a formação da microbiota intestinal. O consumo de frutas, legumes, verduras podem representar um fator de proteção para a boa colonização da microbiota.
Já o consumo excessivo de açúcar, carne e bebidas alcoólicas podem reduzir o crescimento de bactérias comensais e favorecer a adesão intestinal de bactérias patogênicas. Então, é importantíssimo essa boa alimentação. Outro fator determinante da qualidade, da saúde, do equilíbrio do microbioma são os medicamentos. O uso de medicamentos, sobretudo os antibióticos, associa-se à disbiose. No campo da genética, identificou-se que indivíduos com o genótipo secretor, o gene FUT2, possuem menor diversidade de bifidobactérias do que indivíduos não secretores. E essa condição está associada à ocorrência de desordens intestinais, como a síndrome do intestino irritável e doença intestinal inflamatória. Então, é possível que no futuro, desde a mais tenra idade, a gente já possa identificar portadores desse gene FUT2 e já desde cedo promover ainda mais o aleitamento materno, usar os antibióticos com mais critério do que sempre, quem sabe já promover probióticos para evitar esses agravos mais tarde na saúde, né? Então, o que a gente está falando aqui desses determinantes do microbioma, a gente sabe que no nascimento, né, o parto vaginal favorece uma colonização pelos lactobacilos, já o parto cesáreo favorece uma colonização por bactérias do hospital, principalmente os estafilococos. A alimentação, o aleitamento materno, colonização por Bifidum bacterium e as fórmulas lácteas, já por colonização de Clostridium e outros patogênicos. E a gente sabe que os vegetarianos, eles têm uma diminuição da Escherichia coli e de Enterobacterias, que isso pode ser tanto benéfico como pode causar problemas mais adiante. Agora, a atividade física é importantíssimo, é um fator muito positivo na qualidade do microbioma, porque ela produz metabólitos e mediadores anti-inflamatórios que promovem uma menor permeabilidade intestinal, a preservação da espessura da mucosa e uma menor taxa de translocação bacteriana lá nas tight junctions, que a gente vai comentar daqui a pouco. E a idade, sim, a gente sabe que à medida que os anos vão passando, a tendência é uma redução dos Bifidum bacterium, e aqui uma oportunidade que a gente tem de usar, quem sabe, esses probióticos em pessoas de mais idade. A genética, como determinante do microbioma, a gente sabe que tem tanto influência na anatomia, como outras que a gente está identificando, aquele gene FUT2 que eu comentei antes, por exemplo. Outro determinante, o uso de antibióticos, quimioterápicos, radioterapia, corticoides, imunossupressores, vai causando uma pressão seletiva, favorecendo o crescimento de alguns germes e dificultando de outro, levando à disbiose. E o convívio social. A gente sabe que contato com profissionais da saúde é um primeiro fator, né? Nós que somos da área da saúde, a gente tem um microbioma, bactérias diferentes da população em geral, né? E animais, o uso excessivo de antibióticos na veterinária, inclusive nas rações, né? Com a possibilidade de transferência de bactérias pela cadeia alimentar, pode determinar de maneira inadequada a influência no microbioma. Bom, então, como eu já comentei antes, o feto lá na vida intrauterina, ele é estéril. O que quer dizer isso? Não tem bactérias no intestino, né? Então, quando o parto é natural, o parto vaginal, esse bebezinho vai entrar em contato com as bactérias provenientes da flora vaginal e fecal da mamãe, né? Se o parto for cesáreo, vai entrar em contato com bactérias do meio. A gente tem visto como uma forma de humanização do parto cesáreo,
uma prática que a gente tem inclusive defendido no nosso meio aqui, é deixar um conjunto de gases, gases cirúrgicas no canal vaginal da mãe, né? O bebezinho nasce de parto cesáreo, a gente retira com uma pinça essas gases do canal vaginal e pincela, faz uma massagem no bebê com essas gases, com a ideia de contaminar, de compartilhar as bactérias do canal vaginal com a pele do bebê que nasceu por parto cesáreo. Isso tem mostrado, inclusive, redução de risco de obesidade em várias fases da vida. Existem trabalhos sobre isso, né? As fases críticas da colonização intestinal. Então, o aleitamento materno é importantíssimo, né? Daqui vem 90% dos bifidobactérias, lactobacilos, e aleitamento artificial, somente 40% a 60% desses probióticos. De 18 a 24 meses de vida, a microflora intestinal está completamente adaptada. Então, é um período crítico nesses primeiros 1000 dias da criança, né, 1 ano e meio, 2 anos de vida, que essa criança tenha um microbioma saudável. O que a gente chama de eubiose? Eu falei antes em disbiose, né? Eubiose é a colonização de bactérias intestinais em diversidade ideal que melhora nossas defesas imunológicas e a digestão, nos protegendo de doenças. Existem aproximadamente 100 trilhões de bactérias em nosso intestino. As mais comuns são as enterobactérias, Escherichia coli, Aerobacter, a Serratia, Salmonella, Shigella, Yersinia, Lactobacillus e Bifidum bacterium. E a gente sabe que os principais filos das bactérias dominantes na microbiota são 4. As proteobactérias, que são gram-negativas, Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, os firmicutes, que são gram-positivos, os lactobacilos, os bacteroidetes, que são gram-negativos, aqui a Brahmaciella e algumas espécies do gênero Bacteroidetes que podem se tornar resistentes aos beta-lactâmicos, que são os anéis dos antibióticos tipo amoxicilina, e as actinobactérias, que são gram-positivos, as bifidobactérias. Então, a combinação desses filos é que vai ter uma expressão nessa eubiose, né? E o que é a disbiose? Como o nome está dizendo, é o desequilíbrio da flora bacteriana intestinal que reduz a capacidade de absorção dos nutrientes, causa carência de vitaminas e entre outros agravos. Cada vez mais a gente vê que essa disbiose se expressa tanto na saúde digestiva como em órgãos diferentes, na saúde cardiovascular, na saúde emocional, principalmente por gerar um ambiente pró-inflamatório. Então, essa disbiose é um distúrbio na estrutura e na função taxonômica da microbiota. Esse desequilíbrio ele é causado pela diminuição de bactérias boas do intestino e pelo aumento de bactérias capazes de causar doenças. Quando a gente fala em disbiose, a gente tem que entender que a diversidade microbiana é considerada uma característica saudável, né? Assim como a alimentação tem que ser variada, também a diversidade microbiana é considerada saudável. Quando existe um estreitamento no perfil de espécies, associa-se com o desenvolvimento de doenças como obesidade, diabetes, doenças inflamatórias intestinais, câncer e outras. Enterobactérias, como a Escherichia coli, possuem destaque para patogenicidade e por ocupar espaços vazios em conjunturas de perda de diversidade. Então, isso vai fazendo com que ocorra isso que a gente chama de estreitamento do perfil de espécies. Então, a eubiose, a gente tem uma população bacteriana balanceada, produtos de metabolismo bacteriano presentes, imunidade do hospedeiro regulada, metabolismo do hospedeiro regulado. Já na disbiose, a gente tem morte de espécies bacterianas que são chaves para esse equilíbrio,
a perda da biodiversidade, alterações na capacidade metabólica e multiplicação das espécies patogênicas causando doenças. E a gente entende que a transição epidemiológica, o aumento da higiene com a Revolução Industrial, com a transição da população da zona rural para a zona urbana, a Revolução Agrícola, os avanços da medicina, tudo isso teve um impacto na taxa de mortalidade e na expectativa de vida ao nascer. Então a gente sabe que à medida que as pessoas começaram a sair da zona rural, a evoluir mais, o que a gente chama de transição epidemiológica, as pessoas deixaram de morrer por doenças infecciosas, parasitárias, e passaram a morrer por doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, né? Então é possível identificar 3 momentos, 3 períodos de mudança nas causas de mortalidade e morbidade, com as consequentes implicações na qualidade e na quantidade de vida dessas populações. Então, é o que a gente chama de era da fome ou era da pestilência, que durou desde os tempos históricos conhecidos até os primórdios da Revolução Industrial. A era das doenças causadas pelo estilo de vida ou as doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, que se estendeu desde a Revolução Industrial até o século XXI na maioria dos países. Mas já em alguns países a gente já está vivendo o que a gente chama da era da redução das doenças degenerativas, da medicina do estilo de vida, ou a era da promoção do bem-estar e da longevidade. Países como o Japão, a Suécia, a Noruega, a Finlândia já estão vivendo essa realidade. E o que tem a ver o microbioma com a qualidade de vida, que é exatamente o que a gente quer promover e divulgar nesse curso? A gente sabe que as fases de transição epidemiológica estão intimamente relacionadas com as mudanças globais no estilo de vida, mudanças nos hábitos de higiene corporal, higiene bucal, limpeza do vestuário e saneamento ambiental, desenvolvimento tecnológico. O estilo de vida moderno favorece, inicia e acelera um estado corporal de inflamação crônica. Esse estado inflamatório se relaciona com a etiologia das doenças crônicas, sendo um elo comum em todas elas. Se a gente pegar doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, todas elas têm um pano de fundo, um cenário em comum, que é esse estado corporal de inflamação crônica. Então, um estilo de vida inadequado favorece ao desequilíbrio da microbiota intestinal, síndrome do intestino permeável e inflamação sistêmica. O papel da microbiota intestinal, tanto na inflamação sistêmica quanto nas enfermidades crônico-degenerativas, vem sendo constantemente comprovado. A gente sabe que o microbioma intestinal produz milhares de substâncias químicas e atua regulando inúmeros órgãos distantes, podendo ser considerado um verdadeiro sistema endócrino, explicando a interface entre saúde intestinal, obesidade, diabetes tipo 2 e as doenças cardiovasculares. Quando a gente fala em microbioma, estilo de vida e obesidade, a gente sabe que pessoas com excesso de gordura corporal comumente apresentam uma quantidade maior das bactérias do filo Firmicutes e um número menor das bactérias Bacteroidetes. Isso nem sempre está presente, isso é uma generalização. Alguns estudos recentes têm mostrado relações ao contrário. E olha só, mesmo que essa proporção seja replicada e confirmada em diversas outras publicações, atualmente é possível encontrar dados que apontam exatamente o contrário quando são estudadas populações específicas, diferentes faixas etárias e regiões geográficas distintas. Por isso, a gente fortemente indica que cada população,
cada região geográfica reconheça, identifique essa relação entre Firmicute e Bacteroidete na gênese da obesidade. Então, a gente sabe que dietas que eram compostas por cereais, verduras, redução de carne, foram substituídas por alimentos ultraprocessados e ricos em gorduras saturadas. Esse fenômeno é considerado a principal causa da epidemia global de obesidade e sedentarismo. Mudanças na dieta relacionadas principalmente aos carboidratos simples e lipídios geram alterações na colonização de bactérias intestinais e originam processos inflamatórios nos centros hipotalâmicos que controlam a saciedade e a fome, especificamente no núcleo arqueado, que é uma sede de neurônios ópio-melanocortina, o POMC, lá no hipotálamo. Marcadores inflamatórios, né? Quando a gente fala do microbioma e estilo de vida e diabetes, a gente sabe que marcadores inflamatórios, o fibrinogênio, a proteína C reativa, inibidor dos fatores de plasminogênio, de necrose, fator de necrose tumoral, comprovadamente comprovam que existe uma relação entre microbioma, obesidade e diabetes tipo 2. Com o avanço da expectativa de vida, as taxas de mortalidade por complicações agudas do diabetes também aumentaram. No Brasil, mais de 85% das mortes por diabetes ocorrem a partir dos 40 anos de idade em ambos os sexos. Ainda falando em diabetes, está bem estabelecido que manter a glicemia dentro de parâmetros estáveis reduz a morbidade e também prolonga a expectativa de sobrevida dos seus portadores. Durante décadas, o foco de controle glicêmico desses pacientes era voltado quase que exclusivamente para a utilização de medicamentos. Essas estratégias apresentavam o dobro de risco para produzir uma hipoglicemia severa e não demonstravam uma redução de mortalidade global da doença, especialmente em relação às complicações cardiovasculares. O que a gente sabe hoje é que mudanças no estilo de vida são mais efetivas do que as abordagens medicamentosas e sem nenhum efeito indesejado. Essas mudanças devem atuar positivamente na inflamação e no microbioma intestinal. Quanto à prevenção e manejo adequado do diabetes tipo 2, as mudanças no estilo de vida mais efetivas estão relacionadas com a atividade física e melhoras na alimentação. A diminuição do consumo de açúcar, de alimentos ultraprocessados, aumento da utilização de alimentos de origem vegetal como frutas, verduras, leguminosas e grãos integrais. E quando a gente fala em doenças cardiovasculares, a gente também tem que dar um destaque da inflamação crônica e esses distúrbios intestinais. Eles são fatores casuais de doenças crônicas não transmissíveis e esse fenômeno causa danos a tecidos, sobretudo aos vasos sanguíneos. A aterosclerose pode ser definida como um acúmulo de placas de gordura, cálcio e outras substâncias nas artérias. Esses depósitos dificultam a passagem de sangue através de vasos, podendo evoluir para infartos, derrames e até mesmo morte súbita. O estresse emocional, sedentarismo, ingesta aumentada de alimentos ricos em ômega 6, que é um pró-inflamatório, e a diminuição, a falta de ingesta de ômega 3, que é um anti-inflamatório, juntamente com a disbiose intestinal, são exemplos de como que o estilo de vida desbalanceado concorre para a gênese da lesão endotelial. E a gente sabe que essa dieta ocidental participa do surgimento das doenças cardiovasculares porque elas promovem a disbiose do microbioma intestinal, a síndrome do intestino permeável, potencializando assim a inflamação crônica. Um programa baseado em melhorias no estilo de vida, promovendo o consumo de alimentos vegetais e integrais, estimulando o equilíbrio da microbiota intestinal, combatendo o estresse emocional, combatendo o sedentarismo, sim, pode prevenir o surgimento de doenças cardiovasculares, bem como reduzir as complicações e até mesmo
reverter lesões no coração, nas veias e artérias que porventura já existam. Então, para concluir esse módulo, o microbioma difere imensamente de pessoa para pessoa, dependendo da dieta, do estilo de vida e de outros fatores. Embora atualmente seja uma das partes mais pesquisadas do corpo, ainda há um longo caminho a ser percorrido para se entender completamente seu papel no organismo humano. A ciência ainda não definiu como seria um microbioma saudável. Uma conclusão definitiva parece ainda muito distante, mas há um consenso crescente que fatores ambientais, como dieta e antibióticos, afetam mais o nosso microbioma do que os nossos genes, e que um microbioma mais diverso, mais variado, é melhor para a saúde. A pesquisa em microbioma trará muitos avanços no futuro, mas, enquanto isso, o que podemos aconselhar atualmente é a adoção de um estilo de vida saudável. Espero que você tenha gostado desse módulo e convido a todos para assistir o módulo número 3 do nosso curso. Até lá e muito obrigado.